Aí, conseguimos! Ei, oba, deu certo. Certo! Tudo bom, Lu? Tudo bem, Fê? Melhor agora. Que bom que você conseguiu. Obrigada, Bom, gente, por aguardar aí. Muito bom de ter aqui, Lu. Não vamos perder tempo, porque a gente fala muito e tem muita coisa para falar, né? Já tem uma Fê, porção de gente aí com a gente na live, super legal. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui participando com a gente. É muito importante para a gente aqui a presença de vocês, nos ajudando aqui a conduzir essa conversa que a gente intencionou para falar um pouquinho, né, Lu, das nossas experiências, das nossas coisas com a CIF, nesses 12 anos aí que não vão caber em uma live, mas vamos lá. Queria que a Lu se apresentasse. Queria dizer que eu tenho muita alegria de estar aqui junto com você. Você, além de ser minha parceira aí na CIF, é uma pessoa que é minha amiga, né? Que a gente teve esse encontro aí por causa da CIF e acabou se tornando tão amigas. E são tantos anos partilhando tantas coisas, né? Tantas andanças por aí pelo Brasil. Então, é muito bom para mim estar aqui com você. Eu tenho muito orgulho dessa parceria e queria que você se apresentasse aí para o pessoal um pouquinho. tá bom, Fê. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que a gente tanto gosta, né? Então, eu agradeço a todos que estão aqui participando conosco. Então, eu me chamo Luciana Castaneda, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em biomecânica, mestre em política e economia da saúde e doutora em epidemiologia e estatística. Eu pesquiso a CIF desde o ano de 2007, que foi o ano que eu me formei, e em 2008 eu iniciei a minha trajetória junto com a professora Fernanda, do uso da CIF no Instituto de Neurologia. A gente começou a estudar essa implementação. E de lá estudei a CIF no mestrado, estudei a CIF no doutorado. Em 2015 eu ingressei no Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde estou até hoje, né? Sou servidora de carreira, junto com a Fernanda. Então, a minha trajetória com a CIF se inicia no ano de 2007, e a minha trajetória é também a sua trajetória, né, Fê? A gente vem nessa jornada juntas. Então, para mim, esse momento hoje é um momento de retomar e de relembrar e de reviver tantas andanças, tantos movimentos que a gente sempre tentou fazer em prol do uso da CIF no Brasil. Então é isso, né? Eu sou fisioterapeuta, sou pesquisadora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, coordeno 2 projetos nacionais do Ministério da Saúde e um outro projeto do Ministério da Cidadania. Ótimo, Lu. Obrigada, Aline. Diminuí. Já diminuí. Obrigada. Tá um pouquinho, dando um Então, pouquinho. é isso, Fê. É isso. Todo mundo já viu que a Lu tem uma grande trajetória aí, uma grande carreira, né? Muitas coisas. A mulher faz muita coisa ao mesmo tempo. E a gente confundiu um pouco, né, nessa trajetória com a CIF, porque eu também fiz meu primeiro curso básico em 2007, né, com Marcelo Ribeiro. Depois, em 2009, eu fiz o treinamento lá no CBCD, lá na USP, né, com o pessoal da USP, que traduziu a CIF para o português. Então, desde então, é interessante que a USP sempre incentivou a gente, né, Luciana, a multiplicar a CIF, sempre incentivou a cada um que aprendesse a CIF, que multiplicasse esse conhecimento. A gente incentiva isso também para os nossos alunos, né, que cada vez mais multiplique esse conhecimento, porque é muito importante, né, que as pessoas conheçam. E a gente tá feliz que hoje em dia, né, quando a gente começou a falar de CIF alguns anos atrás, as pessoas não conheciam mesmo, né? Hoje ainda tem gente que não conhece tanto, mas já está mais divulgado, né? Isso é bom. E a Sim, gente tem. Fê. Pode falar. Não, é porque tem alguém aqui que falou que está dando eco. Eu reduzi aqui o meu volume. Aí, Ok. só se não melhorar, vou pedir para o pessoal colocar aqui de novo. Porque eu fiz o que eu podia aqui. Não sei se você abaixando o seu volume também melhora, Fê. Eu sei um pouquinho meu. Vê se tá melhor aí, pessoal, o som. Que aí a gente consegue falar melhor. Tá melhor? Bom, então a gente começou em 2008 a divulgar a CIF aí pelo país, né, Lu? Treinando aí diversas equipes, diversos profissionais de saúde, capacitando tanta gente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da nossa trajetória com a CIF no ensino, na pesquisa, na extensão.
para a gente falar um pouquinho das nossas experiências acadêmicas com a CIF. Bem, Fê, foi bom você ter tocado nesse assunto. Esse ano nós conseguimos concretizar a publicação de um resumo, né, da nossa trajetória de experiências acadêmicas com a CIF no Brasil. Está aqui o nosso livro, um livro escrito por mim e pelo meu grande amigo que está aqui nos assistindo, Samir Sullivan. Nós reunimos nesse livro esses 10, 12 anos de experiência. Então, nós iniciamos em 2008, lá no Instituto de Neurologia de Deolindo Couto, né, com todo o apoio do professor José Vicente, um projeto de tentar implementar o uso da CIF no serviço de neurologia, de reabilitação neurológica. E aí, de lá para cá, nos envolvemos em muitas capacitações, Brasil afora. Tivemos aí já nas 5 regiões do país, fazendo propostas de incorporação da CIF. Então, temos atividades da CIF de extensão, temos atividades da CIF de pesquisa, né? Então, eu hoje em dia acumulo aí 32 artigos sobre a CIF no Brasil, um capítulo de livro, 3 capítulos de livro, um livro publicado. Então, temos uma trajetória na nossa rede de pesquisa muito consolidada sobre experiências de uso da CIF. E temos o prazer de, desde 2016, se eu não me engano, iniciado por você, né, Fê, temos uma disciplina optativa sobre a CIF no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu considero uma experiência inédita no país. Então, temos trabalhado também na formação e não apenas na capacitação, entendendo que a formação é um processo que vai vir dentro dos cursos de graduação. Então, é um processo que vai aí... Alguém falou que meu áudio está com repetição. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Alguém está falando para colocar um fone, então eu vou colocar um fone, só um minutinho. Deixa eu ver se vai melhorar. Então, enquanto a Lu vai pegar o fone, a gente tem essas experiências, né, com a CIF e a gente tem um grande desafio, né, de ensinar a CIF e de implementar a CIF na educação, né? Então, realmente, a gente precisa evoluir com isso. A CIF, ela precisa estar presente desde a graduação, né? A gente tem essa experiência, nossos alunos que conhecem a CIF, existe um grande diferencial e a gente luta para que esse conhecimento se dê desde a graduação de forma transversal. Então, é necessário que os professores todos estejam capacitados, né? Que as pessoas estejam capacitadas no ensino da CIF, porque dessa forma é que nós vamos conseguir mudar esse quadro, né? Porque muita gente hoje ainda não conhece a CIF. E pessoas que foram formadas, né? Uma geração que foi formada antes da publicação da CIF, ou logo assim que a CIF foi traduzida, e a gente precisa avançar, e eu creio que as próximas gerações já vai ser bastante diferente, né? Nós temos aqui, por exemplo, na live, vários professores, várias pessoas que formam pessoas já com esse conhecimento, né? E é tão importante isso. Sim, Fê, sem dúvida. Vamos ver se agora melhorou. Coloquei o fone. Se não tiver melhorado, avisa aí, pessoal. Tá bom. Mas a gente percebe, Fê, nesses 12 anos aí, eu vou chamar de militância positiva no uso da CIF no Brasil, um interesse muito grande. A gente nota que cada vez mais as pessoas se interessam mais e mais sobre essa classificação, sobre essa ferramenta. E a gente percebe que a nossa trajetória no IFRJ e aqui no Rio de Janeiro, de certa forma, ela sempre teve uma preocupação muito grande com a implementação. Ou seja, para que a gente supere esse ato que existe entre a CIF ser reconhecida como uma ferramenta promissora e ela realmente ser incorporada na nossa prática. Então, toda essa nossa militância, toda essa nossa luta sempre foi em prol da multiplicação. Então, nós temos um projeto de extensão ainda em andamento, coordenado por mim e por você, que se chama Multiplica CIF. Esse projeto está no seu 3º ano, é um projeto financiado pelo Instituto Federal do Rio, que levou o modelo, que levou o sistema de informação, que levou a linguagem da CIF para muitos serviços de saúde, não só aqui no Rio de Janeiro. Mas aqui no Rio de Janeiro nós já estivemos com a nossa capacitação no Hospital Federal dos Servidores, no Instituto Fernandes Figueira,
no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no próprio Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz. Então, temos aí diferentes perspectivas de utilização da CIF e também fomos entendendo ao longo desses 12 anos o que deu certo e o que não deu certo e o que não deu. Então, aprendemos também com os nossos erros, aprendemos que cada serviço, que cada setor tem um desenho ideal para o uso da CIF e encorajamos que as pessoas tentem utilizar. A gente tenta sempre, né, desmistificar o uso da CIF e aproximar, porque se a gente for parar para pensar, esse raciocínio já é um raciocínio nosso próprio, né, de todos os profissionais de saúde. Talvez a gente só não tenha sido apresentado formalmente. Então, o nosso projeto de extensão Multiplica CIF, ele tenta romper uma barreira que existe ainda da necessidade de formação, ou seja, a gente tenta ampliar o acesso para as pessoas a essa perspectiva que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, que foi muito rica, sempre foi muito rica, porque nós tivemos um espaço muito grande para implementar e mudar as nossas práticas assistenciais, fazendo uma transição do modelo biomédico exclusivo para o modelo biopsicossocial e para todo o sistema de informação que ele abarca. Então, eu fico muito agradecida de ter tido esse contato novamente com você no Instituto Federal do Rio, que também, de certa forma, né, Fê, nos possibilitou pensar a CIF no ensino. Então, nós temos um corpo docente que foi aberto a essa mudança, porque a mudança de paradigma que vem com a CIF, ela é uma mudança muito profunda na nossa prática assistencial. Então, é necessário todo um coletivo envolvido nesse debate. Importante a gente dizer também, Fê, que somos um grupo grande no Brasil envolvido com o uso da CIF. O Brasil tem experiências muito positivas do uso da CIF, seja na política de saúde, seja na política social. Então, precisamos valorizar essas experiências e divulgá-las. Então, um momento como esse é um momento muito rico para que a gente possa dividir com os nossos colegas as nossas conquistas e também as nossas dificuldades, né? Como a professora Vera estava falando, a CIF ela precisa ser ensinada em todas as áreas, né? Muitas vezes se tem uma falsa ideia de que a CIF é para neuro, né? Porque é interessante na neurofuncional, porque a gente utiliza muito, mas não, é para todas as áreas, né? E é fundamental isso. A professora Mônica Silento, querida, estava lembrando aí da capacitação que nós fizemos na UCP lá, da Católica de Petrópolis, que foi muito legal, né? Um público assim realmente excelente, né? Pessoas profissionais excelentes. E como disseram aqui, acho que foi a Jéssica que estava falando aqui, ainda há dificuldades na utilização, na implementação de fato, porque em muitos lugares as pessoas até conhecem, até ouviram falar, até sabem alguma coisa, mas não conseguem implementar de fato, né? Foi daí que a gente realmente pensou no modelo de capacitação que pudesse ensinar a CIF, mas também ter essa outra parte que ensina, essa parte também que ensina realmente na prática a implementar, né? E aí isso é interessante. Mas fala um pouquinho, Luciana, para o pessoal que está entrando aqui na live, o pessoal que ainda não ouviu tanto falar de CIF. O que é a CIF? Quais são os objetivos? Um pouquinho do histórico da CIF, resumidamente, para o pessoal poder se ambientar. Certo. Bem, a CIF que não é um produto de limpeza, né, como a gente já ouviu aí algumas vezes, né? Então, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, conhecida aí como CIF, é uma das classificações da família de classificações da Organização Mundial da Saúde. Então, é uma ferramenta da Organização das Nações Unidas, que teve início lá na década de 80, uma discussão acerca de uma linguagem que era uma linguagem discriminatória na forma como a gente se referia às condições de saúde e seus desdobramentos. Então, houve um movimento acadêmico durante 2 décadas que culminou em 2001 com a publicação da CIF, né? Então, a CIF publicada em 2001, não publicada inicialmente em português, é traduzida para o português no ano de 2004. De maneira geral, a gente identifica 3 objetivos de uso da CIF que são complementares entre si. Então, a CIF é uma linguagem, ela é um dicionário de termos para que a gente se refira a experiências relacionadas à saúde, experiências vividas em saúde. Então, ela é uma linguagem
neutra e não discriminatória. Então, é um dicionário de termos, assim como é a CID. Ela também é um modelo de orientação do raciocínio clínico, pela perspectiva multidirecional e multidimensional que ela traz. Então, a gente tem os componentes de funções e estruturas, atividade e participação, fatores ambientais, fatores pessoais e a condição de saúde que, entre si, eles se relacionam, né? Então, a CIF é um modelo de organização do planejamento terapêutico. E ela também é um sistema de indicadores da funcionalidade. Então, a CIF também é um sistema de informação e, por isso, ela tem essa extensão de 1.454 códigos. Então, esses 3 objetivos principais da CIF, eles são complementares, mas eles não são excludentes. Então, cada serviço, cada setor, cada instituição vai ter um desenho ótimo para o uso da CIF. Não há uma receita de bolo. Essa talvez seja a principal dificuldade. Você não tem um pacote pronto, né? Você precisa, com os seus pares, desenhar o uso da CIF de forma que ele materialize essa noção do modelo biopsicossocial e essa busca pela mensuração do nosso projeto terapêutico. Então, os indicadores da CIF, os códigos da CIF, os qualificadores da CIF, eles servem como um instrumento para que a gente crie indicadores da funcionalidade. Esses indicadores são, então, discutidos pelo grande pesquisador da CIF no mundo, que é o professor Gerald Stuck, como o terceiro indicador de saúde. Então, nós temos os indicadores clássicos de mortalidade, temos os indicadores de morbidade descritos pela CID, porém, eles são insuficientes para que a gente possa descrever esse conjunto de experiências que temos em relação a condições de saúde ou a experiências relacionadas à limitação, restrição. Então, depois de muitos anos de... CID e a CIF são complementares, né, Luciana? A CIF Exatamente. Não é a CID, né? Elas se complementam. Com a CIF a gente tem uma noção melhor, né, do nível de funcionalidade, de incapacidade. A gente tem realmente esses dados relacionados ao paciente, né? Sim, aí a gente consegue... A implementação da CIF, ela traz como benefícios a possibilidade que a gente mensure o impacto do nosso tratamento na participação do nosso paciente. Então, ela serve não como uma substituição ao seu modelo de avaliação, ela serve como uma estruturação para que a gente entenda o que estamos mensurando e como estamos mensurando. Tradicionalmente, o modelo biomédico, ele se pauta, ele se orienta pela valorização da ênfase na avaliação de funções e estruturas do corpo. Porém, a gente sabe que 2 pessoas com o mesmo padrão de funções e estruturas, a depender do ambiente onde elas se inserem, elas têm um nível de participação que pode ser maior ou menor. Então, com a CIF, a gente tem a possibilidade de enxergar esses fenômenos, que já eram fenômenos que a gente trabalhava na nossa prática clínica. Então, talvez, Fê, todos nós, porque já fazemos isso há 12 anos, mas todos que estão aqui nos acompanhando, já usem a CIF no sentido de raciocínio. Talvez o que falte é essa instrumentalização, e é sobre isso que os nossos projetos de pesquisa, ensino e extensão e também inovação, eles têm se dedicado de forma a fazer com que os códigos não afastem as pessoas. Então, nós demoramos um certo tempo para que a gente percebesse que o código da CIF, ele não é o input. O código da CIF, ele é o output, no sentido de que eu tenho a minha avaliação tradicional, que já tem várias coisas da CIF. Talvez eu só não tenha nomeado de acordo com como a CIF propõe. E por que é bom que a gente utilize o mesmo sistema de mensuração? Para que a gente possa comparar não apenas o meu paciente em relação a ele mesmo, mas o meu paciente... E agora travou aqui para mim. O meu perfil de funcionalidade nacional. Então, essa utilização, né, para além do modelo biopsicossocial, que já é uma grande realidade, eu acredito que atualmente muitas pessoas já tenham incorporado esse raciocínio, mas esse pulo do gato que nós precisamos ter para a implementação dos códigos, ele é um passo que precisa ser dado. Então, precisamos estruturar
o nosso modelo de avaliação com base nesse sistema de informação. Sim, porque é muito importante que a gente entenda o modelo biopsicossocial, é muito importante a gente entenda o modelo de interação dos conceitos da CIF, porque senão a gente não consegue avançar, né? Não tem como a gente conseguir avançar na implementação da CIF se a gente não entender primeiro esse modelo, né? Até para implementar e para fazer a codificação e para realmente a gente tentar fazer isso, a gente precisa entender, porque senão a gente já teve experiência, né, Luciana, de serviços que entendiam que estavam implementando a CIF, porque tinha uma lista de códigos de códigos para qualificar de funções e estruturas corporais. E só. Ou seja, não entenderam anteriormente o modelo, né? Não colocaram em prática o modelo. Então, é importante utilizar os códigos, mas é importante a gente entender o modelo para que a gente possa utilizar os códigos. Se a gente não entender primeiramente o modelo, não tem como a gente utilizar os códigos da CIF, né? Então, a gente precisa avançar e por incrível que pareça, pelo que a gente tem visto por aí, até hoje, né, quase 20 anos de CIF já, que a gente tem a CIF aí, ainda existem pessoas que não conhecem o modelo biopsicossocial, ainda existe um modelo biomédico muito enraizado também por aí, e essa noção que a CIF nos dá, essa diferenciação na nossa avaliação, no nosso planejamento de tratamento, no nosso projeto terapêutico, no traçar de objetivos individuais, nas próprias avaliações, nos instrumentos que escolhemos, a gente olha para essas coisas todas com outro olhar. Mas nem todo mundo tem essa capacidade ainda, né? Nem todo mundo tem ainda esse conhecimento. Está muito atrasado, a gente precisa avançar nisso para ontem, né? Porque a gente precisa entender isso de uma forma para ontem. Todo mundo que trabalha com fisioterapia precisa entender. Mas ainda não é essa a realidade em todos os lugares que nós vamos. A gente sabe disso. Então, continuamos aí na luta para ensinar e para ter esse raciocínio e para que a gente possa, de fato, avançar e implementar a CIF. Que é como a Iris estava falando, dá uma impressão que os códigos, eles assustam, né, as pessoas, são muitos códigos e tal. Então a gente vai falar aqui na live alguns caminhos para que a gente pode utilizar, que a gente pode ter para, de fato, implementar a CIF. Então a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas é importante dizer também, né, Lu, que a CIF ela não é uma escala de avaliação, a CIF é uma classificação. Tem gente que acha assim, então eu vou usar a CIF, eu vou ali, né, usar esse instrumento. A CIF é uma classificação que classifica pessoas, classifica qualquer pessoa, não só pessoas com problemas de saúde, com alguma condição de saúde, mas qualquer pessoa pode ser classificada pela CIF. Isso é importante ficar claro. Não é uma escala, não é para fisioterapeutas exclusivamente. É claro que a gente gosta muito da CIF, né? Mas ela é para várias áreas e vários setores, inclusive ela é para setores que nem são setores da saúde, mas são setores que são relacionados. Quer dizer, a CIF é uma classificação, é muito amplo que a CIF né? Sim, sim. A CIF é um bem público, né? E como tal, ela não é de um grupo, ela não é de apenas um grupo de pesquisa, ela é uma classificação de todos, ela é uma conquista da sociedade no caminho de uma linguagem que seja menos discriminatória em relação à forma como nós nos referimos aos problemas e às dificuldades que os nossos pacientes enfrentam. E aí, nós temos no Brasil uma experiência muito exitosa do uso da CIF para avaliação da deficiência no benefício de prestação continuada. Então, eu e meu grande amigo Samir Sullivan, Iris também está aqui à frente de um projeto financiado pelo Ministério da Cidadania no desenvolvimento de um curso autoinstrucional sobre essa trajetória muito bonita de avaliação da deficiência com base na CIF. Então, o instrumento atual que é utilizado pelo INSS para avaliar a concessão ou não do BPC, que é um dos principais benefícios aí da proteção social dos mais vulneráveis, ele é 100% baseado nos códigos da CIF.
100%. Essa experiência começou lá em 2007, então note que o Brasil, em certos setores, ele realmente avançou. Nós temos o índice de funcionalidade brasileiro, nós temos a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão no ano de 2015, que é uma contribuição também da CIF, espelhada na Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas ainda no nível micro, ou seja, para dentro dos serviços de saúde, para dentro da prática clínica, a gente sente muita insegurança. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar: não existe um certo e um errado, pessoal. Então, assim, não tenham medo de ousar tentar utilizar. A gente só vai conseguir realmente utilizar se a gente botar na prática. Então, a gente incentiva, né? Não só aqui o nosso livro, ele traz essa perspectiva, ele convida a vocês, né, que estão aqui nos assistindo e também as pessoas que conhecem o nosso trabalho a tentarem, né, a ousarem pensar o seu projeto. E isso eu acho que é o que tem me trazido mais alegria do nosso Multiplica CIF. É mostrar que a CIF pode ser uma ferramenta para melhorar o seu projeto terapêutico, ou seja, quem se beneficia com isso é o seu paciente. Então, pensem para além de função e estrutura. Vamos pensar no contexto da atividade, da participação. Então, a função e estrutura, muitas vezes, ela é o meio para que o paciente alcance um nível ideal de atividade e participação, mas isso não é trivial, né? Isso é importante a gente pensar. A nossa formação é altamente pautada no modelo biomédico, ele não é puramente um modelo, ele é uma lógica da sociedade que se organiza com a divisão de especialidades médicas e que vai em todas as outras profissões, de certa forma, e talvez por isso a CIF na saúde tenha mais dificuldade de avançar do que, por exemplo, na educação, na previdência, porque há uma lógica, e isso não é um demérito do modelo biomédico, é importante a gente dizer, não se trata de demonizar uma lógica que foi construída na sociedade, se trata de complementar, e a gente está complementando com o contexto onde as pessoas vivem, o ambiente onde elas estão inseridas, a participação ou não, o nível de atividade ou não. Então, esse é o grande ganho, né? É quem se beneficia são as pessoas que utilizam os serviços. Eu acho que é um pouco isso. Exatamente. E nesse entendimento sobre o que realmente é a funcionalidade, o que é a incapacidade, né? A CIF nos trouxe esse olhar, nos trouxe essa oportunidade de aprender mais sobre isso, né? De sair um pouco daquela lógica que a gente tinha e realmente entender que funcionalidade e incapacidade são experiências que as pessoas vivem, né? Elas são situações que podem mudar ao longo do tempo, que podem mudar em qualquer momento, elas não são características das pessoas, né? As características são os estados de função de estruturas corporais, isso são características que as pessoas têm. Mas a funcionalidade e incapacidade fala pra gente de situações. Então, quando eu entendo isso, eu entendo realmente o modelo biopsicossocial. Ele não tem um ponto de partida pré-definido, não tem uma relação de causa e efeito repetitiva, né? As coisas não partem necessariamente de uma condição de saúde. Eu preciso olhar para todos os componentes que a CIF traz de uma forma que eu entenda que existe uma interação dinâmica entre eles, né? Então, a gente entende um pouquinho sobre a função que as pessoas têm, que o indivíduo tem com a sua condição de saúde, com os fatores contextuais e com as atividades e participação, e que incapacidade não é decorrente necessariamente de uma condição de saúde, né? A incapacidade é o resultado de um conjunto de situações. Talvez uma pessoa tenha incapacidades porque ela tem situações ali nos seus fatores contextuais que levam a essa incapacidade, não necessariamente a condição de saúde. Então, isso é muito importante a gente lembrar. Que as deficiências, os prejuízos das funções e estruturas corporais, embora existam e possam existir, eles não são determinantes da incapacidade, não são eles que determinam a incapacidade. É importante olhar para todo o contexto, não é isso? É bem isso, né? E aí, a primeira grande dificuldade, eu acho que aí a gente acabou criando muitas estratégias, né, para conseguir superar, é esse entendimento de que as experiências, elas são dinâmicas. E aí eu trago uma novidade para vocês. Na semana passada, eu acho, saiu o aceite de um artigo
com meu grande amigo Samir Sullivan, parceiro aí, acadêmico de longa data, de uma proposta de modelo 3D para o uso da CIF, no sentido de que essas experiências são experiências... Pois é, agora eu não vou conseguir mostrar, porque se eu abrir o vídeo vai sair tudo, mas em breve o nosso artigo vai ser publicado na revista Acta Fisiátrica, e nessa revista vai vir um anexo, então, que é esse modelo dinâmico, né, proposto aí para o Samir à época, que a gente lutou, conseguimos publicar, que traz uma perspectiva, porque quando nós vemos o modelo da interação dos conceitos, ele tem duas dimensões, no sentido de que a gente está vendo ele estático. Mas na vida real, as experiências elas ocorrem muitas vezes simultaneamente. Então, essa noção de que as experiências são fenômenos dinâmicos, nós conseguimos materializar um pouco nesse artigo. Então, um artigo que a gente realmente está com uma expectativa grande. Isso foi muito legal, pessoal. Esses dias, numa live que eu fiz sobre a CIF, eu falei sobre esses modelos, né, essas propostas de esquemas diferentes, onde a gente tinha uma coisa mais tridimensional, onde a gente tinha mais a participação ali, né, tudo sendo envolvido ali na participação. Eu tinha mostrado aqui esse esquema. E o que a Luciana fez, essa publicação com o Samir, foi justamente colocar de uma forma bem tridimensional que a gente consiga realmente visualizar isso. Ficou muito bonito, realmente. Luciana, parabéns. Acho que vale a pena depois, o pessoal vai gostar bastante de conhecer esse modelo que vocês estão propondo aí. Muito legal. Sim. É importante a gente mencionar que nem tudo são flores, né? A gente tomou bastante paulada aí nesse modelo quando a gente propôs. Sim. Alguns revisores começaram a nos questionar qual era a relevância clínica desse modelo, né? E em si, pensando, a relevância clínica é que a gente consiga entender que as limitações, que a restrição à participação, elas acontecem em um cenário que nós, terapeutas, não temos acesso, né? Então, é importante a gente mencionar a importância que as informações de atividade e participação, elas sejam autorreferidas, né? Eu, terapeuta, não tenho como inferir qual é a restrição à participação no relacionamento íntimo do meu paciente, a não ser que ele me conte. Então, foi uma conquista, e eu divido essa conquista com não só Samir, que está aqui representando uma grande parceria acadêmica, né? É importante a gente mencionar, né, Fê, que nós somos uma rede de pesquisa nacional, nós temos projetos de pesquisa desenvolvidos na região norte, na região nordeste, na região sul. Então, a nossa tentativa sempre foi que o que a gente faz no IFRJ não se esgote no IFRJ, porque nós sabemos do nosso potencial. Então, eu fico muito feliz de ter aqui 93 pessoas interessadas em nos ouvir, né? Nós temos a alegria de ter tanta gente aí pelo Brasil, tantos profissionais também formando seus alunos na lógica da CIF, né? Aí pelos estados. Aqui tem a Ana Chagas, que sempre capacita pessoas lá em Recife. E, inclusive, ela vai fazer uma aula sobre desmistificando a CIF na neurofuncional. Eu recomendo a todo mundo que assista essa aula dela, porque, assim, quanto mais pessoas nós tivermos falando disso, quanto mais pessoas capacitadas a gente tiver falando, realmente vai ser melhor para a CIF, né? A nossa missão sempre foi essa, né? Que a gente possa multiplicar o conhecimento, que as pessoas possam de fato utilizar. Porque existe aí um passo muito grande para a gente fazer com relação a essa implementação da CIF na prática. Sim. Mas só vai acontecer se as pessoas começarem realmente a tentar, como você falou, sem medo de errar enfim, e tentando, né? O pessoal está pedindo, Luciana, para você mostrar novamente o livro que a gente fez aí sobre as experiências acadêmicas. Vê se você consegue colocar na tela, assim, paradinho, para o pessoal ver. De repente, eles fazerem print. Para mim, não está aparecendo a imagem muito boa, não. Mas depois eu coloco lá. Eu abri essa semana um canal no Telegram. Eu vou colocar para vocês os artigos que eu e a Luciana separamos sobre a CIF, tá bom? E a gente pode colocar as referências dos livros também, né, Lu? A gente tem alguns capítulos na Profísio também, implementando a CIF na prática. Então, a gente tem isso aí. E aí, a gente... vamos falar um pouquinho, então, Luciana, dos desafios de implementar a CIF nos serviços de saúde, né? Como que a gente pode avançar nessa implementação? Porque, assim, no ensino, a gente já tem avançado bastante. Eu creio que as coisas vão mudar, né? A partir de um momento em que isso tem sido cobrado, isso tem sido cobrado em concursos, em residência. As pessoas estão nessa busca por esse conhecimento.
E aí é importante que todos conheçam para que a gente possa realmente implementar no ensino. E a gente tem visto no ensino, né, Luciana, que ajuda muito esse olhar, ajuda muito os alunos, né, a traçarem os objetivos, o projeto terapêutico, a entender sobre indicadores de funcionalidade. A gente tem visto isso, né? Tem facilitado bastante. Eu acredito que daqui para frente esse conhecimento vai ser cada vez maior. Assim a gente espera, né? Que a CIF ela esteja implementada realmente no ensino em todos os níveis, né? Numa transversalidade, e que as pessoas já se formem conhecendo bastante a CIF. Mas nos serviços de saúde também a gente tem desafios, né? E aí a gente tem que avançar nessa implementação, né? Entender, aplicar o modelo biopsicossocial, compreender, mas usar a CIF de forma completa também, né? Se beneficiar dos qualificadores, né? Então, isso também é importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e de que forma a gente pode, na prática, utilizar a CIF. Bem, é quase que uma pergunta de Enem, né? Mas vamos lá. A gente, primeiro, né, foi quando a gente começou lá atrás, em 2008, a gente se frustrava, né? Porque quando a gente apresentava os códigos, as pessoas davam uma xoxada, né? Elas falavam, estava indo tão bem, agora acho que eu não quero. Então, a gente começou a quebrar a cabeça e pensar, poxa, será que existe alguma forma de que a pessoa siga na sua avaliação tradicional, mas que o resultado final seja o código da CIF? Então, nós começamos a trabalhar com a perspectiva de linkar a sua avaliação aos códigos da CIF, de maneira que você tenha, como resultado da sua avaliação tradicional, um espelho de códigos da CIF com qualificadores. Isso. Essas propostas não são exclusivas nossas, né? Já existe um sistema, um site em que você pode colocar esses inputs e gerar os seus resultados. Então, nós percebemos que a grande dificuldade que acontece em si é a resistência a mudar a forma como tem sido feita. No sentido de que há uma resistência de que, bem, então eu vou implementar isso vai mudar toda a minha lógica de avaliação. Então, o desenho, ele tem, na minha opinião, de implementação, a dificuldade se dá quando você tem uma formação para CIF que é meramente teórica. Nesse sentido, você tem uma distância muito grande. Poxa, eu gostei, eu sei que eu preciso usar, mas me falta esse como utilizar. Então, nesse como utilizar, é importante que a gente identifique o nível de complexidade em que o nosso serviço está inserido. Qual é o apoio que a minha gestão dá à implementação desse sistema. Então, é importante que isso seja uma construção coletiva da equipe, porque só vai fazer sentido quando for alguma coisa em que realmente toda a equipe esteja envolvida. E aí, a dificuldade em si, ela não é a CIF. A dificuldade é a organização do processo de trabalho, que é fragmentado. E à medida que ele é fragmentado, o uso da CIF, ele prevê a unificação. E a gente tem... Falou que está travando a minha fala. Enfim, PC sabia. Para mim tá bom. Então, pois é. A dificuldade é um pouco a resistência a mudanças. A resistência a mudanças, ela acontece em qualquer lugar, em qualquer cenário de trabalho. Então, nós já participamos, né, Fê, de processos de implementação em que as pessoas diziam, não, mas isso não vai dar certo. E aí, depois, no final, elas se mostravam encantadas. Então, atualmente, dentro do Ministério da Saúde, nós temos 2 projetos aprovados pelo IFRJ que visam responder ao Ministério da Saúde, aos centros especializados em reabilitação e às oficinas ortopédicas, de que forma os projetos terapêuticos podem ser construídos com base na CIF. E o que a gente tem notado, de certa forma, há um interesse. Agora, é preciso que as pessoas se abram ao novo. Isso é muito importante. Nós temos uma mudança de paradigma e isso a CIF traz, ela muda no sentido de que ela organiza as informações que até então, com base na CID, elas se detinham exclusivamente no diagnóstico da condição de saúde. Percebemos que apenas a condição de saúde não diz nada a respeito da experiência. Ok, então vamos classificar a experiência. Vejam, a experiência é heterogênea para todos nós. Eu tenho um nível de funcionalidade, a Fê tem outro. Então, a tarefa em si difícil não é o uso da CIF, é a classificar fenômenos que são, primeiramente, subjetivos
e segundo, heterogêneos. Então, o caminho, eu acredito que seja a organização interna. Por isso, nós percebemos ao longo do tempo, né, Fê, e fizemos uma proposta inédita no Brasil de implementação dos indicadores da CIF em um centro de reabilitação no Centro-Oeste, que foi uma capacitação que fizemos no CRER de Goiânia, né, Fê? Fomos mais de 15 vezes a Goiânia, a gente já estava aí super agrogeu, já visitamos vários lugares em Goiânia pela nossa estadia lá. E essa implementação dos códigos da CIF nesse serviço de reabilitação de Goiânia fez com que eles conseguissem uma acreditação hospitalar de excelência, porque eles conseguiram provar aos certificadores de que eles sabiam exatamente o nível de funcionalidade que o sujeito entrava e o nível que ele saía. Então, a CIF é, por exemplo, um indicador de alta. Veja, seu João, o senhor está tendo alta porque o senhor chegou aqui com nível de funcionalidade X, o senhor ganhou. Ou então o senhor não ganhou, de repente a minha terapêutica não foi a melhor. Mas essa aptidão para o uso da CIF, ela só vai conseguir romper essa barreira à medida que a gente entenda que a CIF é uma mudança de paradigma. Então precisamos estar abertos ao novo. Não novo no sentido de que é algo que não fazemos, mas talvez algo que a gente não nomeie. Então, é importante o uso da linguagem, a forma como a gente se comunica, especialmente na área de reabilitação, ela é muito heterogênea. Talvez a forma do que eu chamo de funcionalidade, se eu não combinar com você, Fê, que a gente vai utilizar assim, você vai achar que é uma outra coisa. Exatamente. E talvez a gente precisa unificar isso. A gente precisa falar a mesma língua, porque vejam, hipertensão arterial sistêmica é hipertensão arterial sistêmica em qualquer lugar do mundo. Agora, funcionalidade, a depender do que você entende, não. Então, em si, a CIF, ela não é difícil. Ela é um sistema de informação que tem 1.454 códigos. Os códigos têm uma letra seguida de um número e eles recebem um qualificador, ou seja, nós mensuramos a extensão do que estamos medindo, numa escala de 0 a 4. Então, em si, ela não é complexa. A tarefa complexa é mensurar fenômenos que são fenômenos heterogêneos. Então, em si, o problema, a dificuldade não é a CIF. A dificuldade é colocar em caixinhas experiências que são individuais e subjetivas. Essa eu acho que é a grande dificuldade. Sim, como nós estamos falando, para a gente qualificar, a gente já tem link de tantas escalas já validadas, de tantas coisas já estão linkadas à CIF, para a gente poder fazer essa correlação, né, dos qualificadores com essas escalas que a gente já tem, já utiliza. De fato, muitas coisas não são tão fáceis de qualificar. A gente tem aí alguns desafios na qualificação de alguns códigos, de algumas categorias da CIF. Mas a gente precisa entender a CIF como esse sistema de informação, como indicador de funcionalidade. A gente tem aí a CIF nos ajudando, né, na elaboração do plano terapêutico singular. E a gente tem também instrumentos que nos auxiliam, né? O checklist da CIF pode ser um caminho para nos auxiliar. Os core sets existem, eles estão aí também. E dependendo do serviço, dependendo do que a gente faça, eles também são importantes. A gente pode utilizar o RUDAS, que foi construído, né, com base na CIF. Então, a gente tem uma série de caminhos aí para a gente utilizar, né? A Mônica Ciliano está perguntando se nós já temos essa realidade da utilização dos códigos em alguma clínica escola. Sim. Fizemos uma implementação da CIF em uma clínica escola no serviço de Santa Catarina, em Itajaí. A nossa própria experiência, né, do IFRJ, não só na clínica escola, mas também no Hospital Federal dos Servidores. Temos aí experiências de implementação da CIF em centros de reabilitação aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, também estivemos lá. Agora, de cabeça, é muita gente, porque também, Mônica, eu não tenho como garantir, depois que eu viro as costas e vou embora, eu e Fernanda, que as pessoas vão seguir utilizando. Porque eu me lembro que uma vez eu cheguei num serviço e aí uma das alunas falou que ia fazer o curso. Falou, não, prof, fica tranquila que aqui tá tudo cifrado. Eu falei, uau, que maravilhoso. O que era o cifrado? Era uma lista de códigos de função e estrutura do corpo. Ela usava a CIF? Ela pensava o modelo biopsicossocial? Não.
Então, por isso a gente fala que é complementar, é uma linguagem neutra, não discriminatória, é um modelo de organização e um modelo em que a gente utiliza como base para construir o nosso projeto terapêutico. E é também um sistema de mensurar o impacto das nossas propostas terapêuticas e intervenções. Então, é difícil pensar o uso fora desse tripé, né? Que é um tripé linguagem, modelo, indicadores. Mas... E eu acredito que muita gente está usando, né? A Ana usa lá em Recife, a Ana eu conheço, sei que usa. Muitas pessoas estão falando, algumas pessoas estão falando aqui também que usam em seus serviços. Eu acho que está crescendo isso cada vez mais, e é isso, né? A gente tem que avançar nisso e realmente utilizar, isso é muito importante. Em alguns lugares que nós fomos, isso foi informatizado, né, Luciana? Isso foi colocado no sistema e sofreu uma informatização. Então, é realmente muito interessante, né? A gente... Sim, Fê. Pode falar. Pode falar. É bom, assim, a gente já passou quase 1 hora, né? Então, passa muito rápido. Já está acabando o nosso tempo. Já está acabando o nosso tempo. E assim, existem vários caminhos, acho que essa mensagem que a gente queria deixar também, né? Existem caminhos aí, não podemos desanimar na implementação da CIF, na utilização da CIF, no multiplicar desse conhecimento. A gente, antes que acabe aqui o tempo eu não consiga falar, a gente tem projetos aí com a CIF para realmente ensinar e ajudar as pessoas a compreender. Então, gente, no dia 4 de julho, eu vou fazer uma masterclass gratuita sobre a CIF, sobre conceitos da CIF, sobre as perspectivas clínicas que a classificação tem, porque numa live a gente não consegue passar todos esses conceitos, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais de conhecer um pouquinho mais a CIF, uma coisa básica, uma aulinha bem tranquila, mas que vai te dar esse conhecimento que talvez você ainda não tenha muito amplo. Então, no dia 4, a gente vai estar fazendo essa aula aí às 4 da tarde, no sábado, tá? Então, se você tiver interesse, é só se inscrever. Tem um link lá na bio do meu Instagram. Você pode se inscrever lá nessa aula. Não esquece da aula da Ana Chagas sobre a CIF na neurofuncional, que vai ser incrível. Tá? E assim, essas nossas, isso que a gente está fazendo é uma tentativa de realmente continuar, né? A gente vai continuar nessa luta aí para implementar realmente a CIF e para tornar a CIF cada vez mais conhecida, né, Luciana? Queria que você fizesse aí as suas considerações, que eu não tenho o timing aqui, mas eu acredito que já está acabando o nosso tempo. Tem 5 minutos. Eu tenho uma outra reunião agora para falar de CIF também, com o pessoal da Sociedade Brasileira de Fono. Eles estão me aguardando às 8 horas. Então, pessoal, deixar uma mensagem para vocês de que temos experiências, podemos avançar, podemos melhorar a qualidade da assistência oferecida aos nossos pacientes com base nesse modelo, que é um modelo rico, né? Então, o sentido não é o de reter a informação do uso da CIF, é de multiplicar. Então, a gente convida vocês todos a conhecerem os nossos projetos. Nós temos um site, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Funcionalidade, se vocês colocarem no Google, mas é www.rbpf.ufc.br. Depois eu coloco também... alguém pediu para colocar a foto do livro, eu coloco o site. Lá no site a gente conta um pouco da nossa pesquisa do Ministério da Saúde, era essa a mensagem final que eu queria deixar. Estamos estudando propostas de implementação da CIF via Ministério da Saúde. O nosso projeto é um projeto nacional, que foi a muitos serviços de reabilitação, ver como estava, então, a utilização da CIF. Chegamos a resultados não muito satisfatórios, mas não vamos desanimar. Então, todo o nosso trabalho, né, Fê, toda a nossa carreira foi construída com base em disseminar essa ferramenta que nós nos apaixonamos lá atrás, né? É verdade. Então, é sobre isso, é sobre esse ânimo, é sobre essa paixão que a gente tem pela funcionalidade, pelo modelo biopsicossocial, que a gente queria deixar essa mensagem. Tentem usar, né? Se desafiem a pensar fora do modelo biomédico. Tentem, então, colocar na prática, porque talvez o caminho seja mais simples do que você imagina. Era só isso.
A No Mônica está mais, falando que já utiliza o modelo, mas ainda não os códigos, e já é um caminho, então vamos avançar, né? E é isso, todo mundo está buscando isso, né? Como implementar, porque não é tão simples, né, Luciana? Os serviços têm essas características próprias, né? As pessoas, a equipe, então é necessário que todo mundo entenda e todo mundo realmente se debruce sobre isso, para que a gente possa conseguir avançar, né? A Tatiana está falando, precisamos implementar no INCA, enfim. É um no INCA a gente já teve também, Fê. Sim, a gente já teve lá também. Sim, a gente fez capacitação lá no INCA, e eu entendo que esse passo, né, de a gente capacitar, as pessoas compreenderem, e depois, de fato, conseguirem utilizar e conseguirem implementar nos seus serviços, né? Eu acho que isso é um passo realmente muito importante, mas eu acho que todos nós estamos caminhando, né? As pessoas estão com essa disposição, né, de querer aprender cada vez mais a CIF e realmente utilizar, realmente implementar. Então, acho isso muito importante. Então, Lu, muito obrigada. Eu quero agradecer demais a sua presença. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui com você, uma pessoa que realmente fala tão fácil sobre isso, né? Porque é o que a gente vive há tanto tempo. E eu vou disponibilizar para o pessoal lá no link da bio, lá no canal do Telegram. Daqui a pouco eu coloco lá os artigos, tá? Que a gente tem para se embasar aqui nessa aula. E as referências, enfim. A gente pode colocar lá a foto do livro que o pessoal pediu, né? E é isso, gente. Então, obrigada aí pela presença de vocês, pela audiência. A CIF tem um longo caminho aí pela frente, a gente vai seguir junto aí com todo mundo que está ajudando a gente aí na CIF, tá bom? Então é Beijinho isso. aqui, tchau, tchau, pessoal. Beijinho. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau.